coletiva do Rodrigo Nestor agora há pouco. Olha aqui. Tem alguns exemplos de que voltaram da Europa e jogando no Brasil conseguiram chegar à seleção. Confesso que agora não estou pensando muito nisso, realmente estou focado aqui no Bahia, né? Quero me enturmar logo com os meus companheiros, entender o estilo de jogo que o Rogério quer jogar, conseguir entrosar o mais rápido possível com eles para que tudo possa dar certo. Rodrigo, seja bem-vindo. Ainda nessa linha identitária, né, sobre a identificação com São Paulo, sobre o vídeo que foi publicado no dia de ontem com muita emoção da sua passagem, despedida, né, desde o seu nascimento até ali aquele jogo na Taça BH e depois conquista de título da Copa do Brasil. O torcedor do Bahia vive um ano dessa identificação identitária, né, com perdão da redundância, né, da identificação com a questão da Libertadores da América depois de 36 anos de espera. Como é que você, saindo desse ecossistema paulista, voltando aqui, chegando ao Nordeste para disputar uma Libertadores, para participar de essa mudança, esse retorno da nação tricolor junto ao clube nessa competição, como você espera agregar nessa linha identitária, né, de identificação com o clube? Cara, sempre foi um clube que eu gostei muito, né? Como eu falei, aqui tem suas particularidades que são muito individuais e, como eu posso dizer, essa competição é muito especial mesmo. E eu acho que aqui não vai ser diferente. Fazia tempo que o Bahia não disputava, né? E esse ano jogar Libertadores com a camisa do Bahia é um prazer para mim. Tive a oportunidade de disputar duas vezes, mas tenho certeza que com o Bahia vai ser diferente, né? A gente já tem lógico, tem os jogos antes, né? E depois já temos um jogo difícil lá na Bolívia. E a gente vai se preparar para poder fazer o melhor e fazer história no Bahia. É isso que a gente quer, fazer história e levar o mais longe possível e sonhar com o título. Bom dia, Nestor. Seja muito bem-vindo. O Rodrigo Nestor, apresentado hoje junto com Michel Araújo e Eric Pulga, que a gente vai ver um trecho nesse momento, também mais uma das apostas do Esporte Clube Bahia. Trabalho que tem aqui o Bahia, né? Acompanhei muito agora na Série A, né? Acredito que foi uma campanha excelente, né? Faz um tempo que o Bahia não fazia isso aqui, né? Mas espero ajudar muito o Bahia esse ano, conquistar mais vitórias, né? E espero também ajudar muito e estou muito confiante com o projeto que o Bahia tem para mim. Eric, bom dia, seja muito bem-vindo. Você deu um salto na sua carreira, né? Tanto que o colega que falou sobre isso, você sai de uma terceira divisão, vai para o Ceará e leva o time ao acesso e agora chega num patamar, numa realidade diferente, de um clube que volta a disputar uma Copa Libertadores depois de 36 anos de espera. Como é que você se sente nesse plantel, nessa recepção, tendo em vista que essa mudança de realidade aconteceu tão rápida na sua carreira, né, de anos bem próximos uns aos outros? Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Bom dia mais uma vez. Estou uma expectativa muito boa, né, de estrear, né, vestindo a camisa do Bahia. Acredito que vou fazer um excelente ano, espero ajudar muito. Fui muito bem recebido, né, por todos os jogadores, os caras que eu já assisti pela TV, né, assim, joguei videogame como Everton Ribeiro, né, muitos outros jogadores. Rogério Ceni, assisti muito, né, no São Paulo e hoje ter ele no comando aqui, estou muito feliz. Bom dia, Pulga. Matheus Barbaço, mais Pulga, e agora, por último, vamos ver um trechinho da fala do Michel Araújo. Bom dia para todos. Primeiramente, um prazer muito grande estar aqui no Bahia. Estou muito feliz, eu tanto com a minha família. A minha relação com o Rogério é de muito respeito, de uma curta amizade, né? Porque a gente ficou pouco tempo lá em São Paulo. Ele saiu com 20 e poucos dias que eu cheguei lá. As negociações foram rápidas. A minha intenção principal era tentar jogar o máximo possível nesse ano e achei que o projeto Bahia era o mais indicado para mim e para minha família. Então foi uma negociação curta que todas as partes tiveram sempre positivas e deu tudo certo. Boa tarde, Michel. Queria entender o quanto que essa relação com o Rogério Ceni e também a relação também com os outros né, Michel Araújo também sendo apresentado, eu vou passar para vocês, né? Junto com o Eric, o volante, 4 reforços nesse início. Está se falando agora do William José, que não é nada confirmado, mas sendo ventilado. Bahia trazendo os primeiros nomes da temporada. Hoje eu estava conversando aqui em off com o Xavier e com o Roberto.
são boas contratações. A gente não pode duvidar disso, até porque a gente já viu esses atletas jogando em outras equipes. Porém, na minha opinião, eu acho que o que o Bahia precisa ainda não foram contratados, né? Na minha opinião, mais um goleiro, né, mais um zagueiro, um lateral esquerdo, porque o Juba fez um grande trabalho no ano de 2024, mas não é lateral esquerdo de ofício, né, quebrou o galho ali, foi improvisado, né, deu conta do recado algumas vezes, chegou um lateral esquerdo, mas não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar, não conseguiu colocar um bom ritmo de jogo, aquilo que o Rogério queria, aí terminou o Juba assumindo de novo a titularidade, deu conta do recado, mas não é um lateral de ofício, um lateral que você tem aquela ofensividade, que você tem uma força pelo lado esquerdo, como você tem com Arias pelo lado direito. Exatamente. Como você tem com o Gilberto quando joga pelo lado direito. Então, o Bahia não tem essa força pelo lado esquerdo. Então, eu acho que precisa de um lateral esquerdo, precisa principalmente de um centroavante, porque eu sempre disse isso. O Bahia fez jogos de nível baixo, eu não vou dizer assim ruim, mas de nível baixo o ano passado, mas mesmo assim, Roberto e Xavier, a bola ela passava pela frente do gol, não tinha quem fizesse o gol. O Bahia tem muitos jogadores de beirada, de lado, de campo, né? Tem um 9 que é Everaldo, mas eu sempre disse, é um bom jogador, mas Everaldo nunca foi um 9 por característica, não sabe jogar de costas para o gol, né? Eu falo até a ele, converso pessoalmente com ele sobre isso. Não é um jogador que tem aquela característica de fazer a parede e ir para a área para poder cabecear ou finalizar, não. Ele tem por característica como jogador de lado, é um jogador que gosta de sair da área, mas não tem aquele 9 que você tem aquela responsabilidade de estar dentro da área e você servir ele. Então o Bahia, ele precisa disso, porque o ano passado o Bahia sentiu falta disso. Tiveram jogos que o Bahia poderia ter vencido, mesmo jogando mal, porque teve a oportunidade de fazer os gols, não fizeram os gols, porque não tinha aquele jogador referência, talvez. E aí acabou sofrendo o gol e não conseguia reverter a situação, acabava perdendo o jogo e principalmente no retorno com jogadores que eram importantes e caíram de produção, como o Tassiano, como o próprio Everaldo, como o Everton Ribeiro. Então, assim, você precisa ter ali na frente um jogador de referência que você diga assim, eu vou jogar a bola nele e ele vai resolver. Então, eu acho que falta esses jogadores aí para o encaixe do Bahia. O Bahia fez uma belíssima temporada, lógico, declinou um pouquinho no segundo turno, mas ainda assim conseguiu uma classificação importante para pré-Libertadores. E eu acho que o 9 é importantíssimo para a temporada de 2025. A gente falou, né? Foi unânime aqui nessas questões dessas peças. Como eu até citei no caso do Vitória, ter um elenco que tenha peças à altura para as oscilações que é normal de performance dentro da competição de qualquer atleta. São poucos atletas que começam a temporada e terminam sempre no mesmo nível, sempre com alto rendimento. Se oscila pela questão física, mental, de contusão, desgaste. Então, o Bahia, que tem toda essa questão de aporte financeiro, tem essa questão de entendimento e busca de atletas aí, precisa se enxergar que não pode mais se deixar passar a vinda de um 9 característico de fazer gol e de diferencial. Não só trazer um 9 que estava em algum time, trazer um 9 pelo valor que o Bahia tem, recurso para investir, tem que ser um 9 diferente. O William José é um bom nome, pelo que eu conheço ele de Europa, de jogar. Não tenho acompanhado ultimamente. E zagueiro e um lateral mesmo de ofício, não tem mais como não trazer, pela necessidade de tantas competições e de um calendário tão extenso esse ano. Júlio, um abraço para Valentina, sua fã está ali assistindo. Beijo, Valentina. Você que era Valentina, torcedora do Vitória. Um abraço para ela. Olha só, você tem falado e eu tenho acompanhado sempre que as contratações não são impactantes como muitos esperavam. Porém, são bons jogadores, sim. E, na maioria deles, já trabalhou com o próprio Rogério. Ele não iria avaliar um jogador desse se ele não tivesse condições. Agora, concordo plenamente, é unânime aqui. O Bahia precisa de, eu não diria só um zagueiro, não, 2 zagueiros, um lateral esquerdo, o goleiro e um definidor. Um homem de área que saiba fazer gol. O William José é bom jogador. E tem um exemplo que eu já trabalhei com tantos jogadores e tem 2 exemplos muito claros. Quando o Jael foi falado em vir para o Bahia, ele não podia sair na rua em Goiânia porque vaiavam.
E o auxiliar de Hélio dos Anjos que trabalhou comigo disse, Roberto é bom jogador sim, e veio e foi um bom jogador que deu resultado. Fernandão estava treinando à parte no seu clube e muita gente criticou do Bahia estar trazendo um jogador que nem sequer estava treinando com o grupo. E deu resultado. Então, o que nós usamos esse tipo de argumento para dizer que ninguém desaprende. Então, se o jogador já foi bem outras vezes, poderá vir e ser bom jogador no Bahia também. E é isso que nós esperamos.